Olá, eu hoje gostava de vos falar de uma coisa que é importante, a adaptação à escola, e que na verdade é talvez um dos temas que traz mais pais à minha consulta, as dificuldades nessa adaptação. Porque de facto, quando essa adaptação corre mal, ela causa muito sofrimento, tanto às crianças como aos pais, e há realmente algumas coisas que é importante nós sabermos e que é importante considerarmos para facilitar um pouco esse processo. Então, a primeira coisa que precisamos de perceber é que as crianças precisam de estar ligadas a alguém com quem se sintam seguras. E as crianças pequeninas, as crianças até aos 5 anos mais ou menos, não têm a capacidade de guardar a imagem dessa pessoa quando estão muito tempo longe dela. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando a criança está longe do pai ou da mãe, geralmente é com os pais que as crianças constroem essas ligações seguras, de certo modo, quando a criança está muito longe deles, de certo modo é quase como se essas pessoas deixassem de existir, é como se essa ligação se perdesse. Então o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de fazer com que essa ligação se mantenha presente. E se eles não têm capacidade para fazer isso sozinhos, então precisamos nós, ou neste caso precisam os adultos que vão estar com eles, de fazer com que essa ligação se mantenha presente nas suas cabeças e sobretudo nos seus corações, não é? Porque eles ainda não têm capacidade para se agarrar a esse amor sozinhos, na verdade. Então, às vezes, caímos um pouco na tentação de distrair as crianças, de achar que elas precisam é de brincar, mas de facto aquilo que é importante nós sabermos é que precisamos de manter a presença dos pais para que as crianças se sintam seguras, para que as crianças se lembrem dessas figuras, e a pessoa que está com elas durante o dia deve tentar manter essa presença. Eu já tive conhecimento de iniciativas muito interessantes de escolas. Por exemplo, lembro-me numa escola onde eu fui dar alguma formação, me disseram que fizeram até umas almofadas com a figura do pai e da mãe, e quando a criança estava muito triste, esta era uma creche, portanto eram crianças pequeninas, quando sentiam que a criança estava mais triste, mais ansiosa, mais agitada, levavam a criança para um cantinho com essa almofada, onde a criança podia ficar ali a abraçar uma coisa fofa, não é? Com a imagem do seu pai ou da sua mãe, enfim, da figura que lhes parecesse mais relevante, ou dos dois. E, de facto, isto é uma iniciativa que mostra como é importante e como podemos fazer coisas simples que ajudam a criança a agarrar-se a essa imagem. Porque a criança organiza todo o seu mundo e toda a sua forma de estar no mundo em função dessas relações seguras que construiu com as pessoas que cuidaram delas. As crianças nascem com essa predisposição para criar uma relação com alguém que cuide de si. E é através dessa relação que se estrutura toda a sua forma de ver o mundo, toda a sua forma de se verem a si próprias, é construída com base nessa relação primordial ou nessa relação prioritária que a criança estabelece com essas figuras, com as suas figuras de apego. Apego é o termo mais técnico que nós usamos em psicologia, na investigação. Numa linguagem mais comum podemos falar em vínculo. Mas de facto o que é importante sabermos é que a criança se organiza sempre com base nessa relação prioritária, nesse vínculo, nessa relação de apego que desenvolve com as figuras mais importantes da sua vida, que geralmente são os pais. Pode acontecer em alguns casos que não seja, mas na maior parte das vezes serão os pais de facto. Então é através deles que a criança aprende o que esperar do mundo. E por isso também é muito importante que os pais estejam presentes nesta adaptação à escola. Hoje em dia, uma coisa que me preocupa com estas novas normas em relação ao funcionamento das escolas é o impedimento da entrada dos pais na escola. E porque é que isto dificulta todo o processo? E de facto eu tenho recebido alguns pedidos de ajuda de crianças que até estavam já na escola antes disto tudo acontecer e iam para a escola relativamente bem, e agora, depois de terem estado muitos meses em casa, têm que fazer uma nova adaptação, porque para uma criança pequena, de facto, 3 ou 4 meses é um período muito grande nas suas vidas, portanto implica uma nova adaptação, quase como se partissem da estaca zero, não será completamente, mas enfim, há que ter exatamente ou quase os mesmos cuidados que teríamos se elas estivessem a ir pela primeira vez para a escola. E com estas novas normas, de facto, o processo tem estado a ser muito dificultado. Porquê?
Porque a criança, quando está num sítio novo, uma parte de si fica sempre num certo estado de alerta, num certo estado de alarme. As crianças precisam desta proximidade com as figuras de apego para se sentirem seguras. Então, se a criança está num sítio novo, ela procurará mais o contacto com os pais, procurará mais essa proximidade com os pais, porque essa é a única forma de desativar eficazmente o seu sistema de alerta, o seu sistema de alarme. E quando a criança está perante estranhos, porque podemos dizer que são estranhos, mesmo que as crianças já conhecessem os educadores, num período de 3, 4 meses sem os ver, ou vendo apenas por videochamadas, é quase como se eles fossem estranhos novamente. Então, quando a criança está nesse contexto num sítio diferente, mesmo que já conhecesse a escola, mas depois deste período tão longo em casa é igual, é como se fosse um sítio novo, onde ela vai ser deixada ao cuidado de pessoas com quem ainda não tem uma ligação bem estabelecida, portanto isto desperta na criança o seu sistema de alerta, porque a criança tem um instinto que lhe diz que deve manter a proximidade com as figuras que cuidam de si. Então, assim que a criança sente que vai ser deixada naquele sítio, esse alarme é despertado. Então, o que é que nós podemos fazer com esse alarme? De facto, é muito importante que os pais estejam presentes para desativar o alarme. Se os pais não estiverem presentes, pode acontecer até, e algumas pessoas me dizem: mas os pais vão-se embora e é muito mais fácil, elas nem choram, às vezes quando os pais estão presentes até há mais choro. Verdade, mas isso não significa que o choro seja uma coisa má. Ou seja, quando os pais não estão presentes, um pai que simplesmente deixa a criança ao portão e desaparece, a criança às vezes pode nem ter tempo de chorar, pode nem ter tempo de reagir. É provável que nos dias seguintes comece a protestar e comece a chorar já antes de chegar ao portão, não é? Porque já sabe que aquilo vai acontecer, principalmente quando já tem uma idade que lhes permite perceber a sequência dos acontecimentos. E muitas vezes é isso que acontece, é que a criança começa já a chorar, às vezes a sair de casa, às vezes quando está no carro, no caminho, o que for. Mas de facto, das primeiras vezes pode acontecer que a criança simplesmente é deixada ali, nem tem tempo para reagir, entra e não há choro. Aparentemente pensamos: ok, correu bem. Mas o não haver choro não é sinal que a criança esteja bem. Uma criança com o seu sistema de alerta ativado não significa que chore necessariamente. Aliás, as lágrimas são justamente, por estranho que pareça, uma das formas de desativar esse sistema de alerta. Uma criança que chora na presença de alguém com quem se sente segura e que é confortada por essa pessoa, está a ter possibilidade de desativar o seu sistema de alerta. Na verdade, nós confundimos muitas vezes a ausência de choro com bem-estar, e isto não é verdade. As crianças precisam de chorar para se adaptarem. O choro é justamente a melhor garantia que nós temos de que elas se vão adaptar. E isto é diferente de deixarmos uma criança a chorar na escola e virarmos costas com a criança a chorar imenso sozinha. É importante sim que essas lágrimas existam, muitas, poucas, mas algumas terão que existir. De facto, uma criança que tem uma boa relação com os pais é natural que sinta alguma tristeza quando precisa de se separar deles, mas também é muito importante que sejam os pais a lidar, a acolher essa tristeza e a permitirem que a criança de facto também reconheça essa tristeza em si, aceite essa tristeza, perceba que ok, ela é natural, faz parte, tudo bem, mas pode viver com ela, pode adaptar-se a ela, pode adaptar-se às circunstâncias, e é essencial que os pais também sejam capazes de fazer a transição da sua órbita, não é? As crianças estão na órbita dos pais, estão ligadas aos pais quando vão para a escola, então é preciso que sejam os pais a fazerem essa transição de colocarem as crianças na órbita do educador ou do auxiliar. Às vezes o educador até pode não estar disponível, infelizmente as nossas salas têm crianças demais para a quantidade de adultos presentes. Às vezes pode acontecer que não seja o educador, mas está um auxiliar a quem a criança já se ligou ou se vai ligar e, portanto, podemos fazer essa transição através desse adulto. O que é importante é nós termos a certeza que só saímos da escola quando essa ligação já se estabeleceu, quando a criança está ligada e está em relação com o adulto que vai tomar conta dela. Se isso não acontecer, significa que saímos da escola e deixamos a criança em estado de alerta, porque nenhuma criança está bem, nenhuma criança desliga o seu alarme se não sentir que há um adulto que está presente e que está a cuidar dela. Então é essencial que nós façamos essa transição. Os pais têm que
ajudar a transferir o apego da criança para o adulto que vai tomar conta dela. E isto leva tempo, leva algum tempo, de facto, não é uma coisa imediata. Pode ser muito mais fácil quando essa ligação já está estabelecida, quando o período de adaptação já passou, como é natural, mas na fase de adaptação isto não é uma coisa rápida. E isto faz-se quando os pais têm a oportunidade de falar com o adulto que vai ficar com a criança, para que a criança veja que de facto aquela é uma pessoa que se está a tornar também familiar, é uma pessoa em quem os pais confiam, é uma pessoa de quem os pais gostam e portanto isto vai fazer com que a criança também possa confiar naquele adulto. Se esta transição não acontecer, nós de facto podemos ter crianças que nem choram, não protestam, até porque podem não se sentir seguras para o fazer. Uma criança pequena normalmente só chora a sério, aquelas lágrimas de tristeza mesmo, quando está na presença de alguém com quem se sente segura, de alguém em quem confia. Então, pode acontecer de facto que não haja choro, mas vão existir outros problemas de comportamento, de certeza. Uma criança que não teve a oportunidade de estabelecer essa ligação com a pessoa que vai cuidar dela, é uma criança que terá também muito mais dificuldades ao longo do seu dia. É uma criança que terá mais dificuldade no relacionamento com os adultos e no relacionamento com os colegas, porque a ligação não foi feita. É uma criança que terá mais dificuldade de aprender, o que quer que seja, que terá mais dificuldade de seguir as instruções, as indicações, as orientações dos adultos. É uma criança que provavelmente terá comportamentos mais agressivos com os colegas, porque é uma criança que está em estado de alerta. Aparentemente, pode até ser uma criança muito autónoma, pode ser uma criança que não pede ajuda aos adultos, que não procura os adultos, que tenta fazer tudo sozinha, mas isso não é necessariamente bom sinal. Isso por vezes pode ser sinal que a criança não confia nos adultos e depois pode estar relacionado com outro tipo de dificuldades. Lá está a dificuldade de seguir instruções, a dificuldade de cumprir ordens, às vezes alguma agressividade ou muita agressividade em muitos casos com os colegas. Então é preciso nós percebermos que não haver lágrimas, não haver choro, não é necessariamente bom sinal. E é preciso percebermos também que o papel dos adultos que fica com a criança não pode ser o de a distrair dos pais. Às vezes há essa tentação de saia que eu vou distraí-la aqui com uma brincadeira. E isto não é bom, porque a criança não teve a oportunidade de fazer essa transferência do apego, além de que não terá a oportunidade de se lembrar dessa referência fundamental ao longo do seu dia. Então, é muito importante que os adultos que ficam com a criança saibam ser agentes desse apego, saibam de facto manter viva a presença dos pais. Uma criança que está triste durante o dia, os adultos podem lhe dizer, por exemplo, olha, queres fazer um desenho para a tua mãe para lhe dares quando ela te vier buscar? Sem medo de estarem a lembrar a criança que a mãe existe e de que isso possa despertar algumas lágrimas, até porque se a criança chorar na presença desse adulto, significa que já está a construir uma ligação segura com ele. E aí o adulto até tem uma oportunidade para acolher a criança, para fortalecer no fundo ainda mais essa ligação. Uma criança que diz, tenho tantas saudades da minha mãe ou do meu pai, estou tão triste, sinto-me sozinha. Uma criança pequena que diz isto, de facto, é uma criança muito bem adaptada, uma criança muito competente, muito capaz. Geralmente as crianças não se expressam desta forma, não é? Mas se nós estivermos atentos, elas dão-nos outros sinais de que essa tristeza existe e percebemos aquilo que podemos fazer para os ajudar a ultrapassar isso. Do ponto de vista dos pais, quando vão deixar uma criança na escola, é importante também às vezes encontrarem pequenas coisas que façam com que a criança se lembre deles ao longo do dia. Há mães, por exemplo, que gostam de usar aqueles lenços e às vezes o lenço fica com o cheiro, enfim, do perfume ou o que for que a mãe use. Pode dar esse lenço à criança, por exemplo, dizer, olha filho, quando tiveres muitas saudades da mãe, pega no lenço e lembra-te que a mãe gosta muito de ti. Uma ideia engraçada, por exemplo, sei lá, pegar numa caixinha e dizer que vamos encher a caixa de beijinhos e para a criança ao longo do dia abrir a caixa sempre que tiver necessidade de ir lá buscar um beijinho, por exemplo. Fazer estas pequenas coisas que façam com que a criança ao longo do dia se lembre da nossa presença, se lembre que esse amor existe, já que ela não tem muita capacidade de o fazer por si. Então, outra coisa que às vezes ajuda também é mudar o foco. É muito difícil para uma criança enfrentar a separação, não é? Então sim, é preciso nós estarmos preparados para enfrentar as lágrimas, mas a certa altura também, se as lágrimas não pararem, de facto, podemos
ajudar a fazer a transição, mudando um pouco o foco, dizendo: olha filho, eu sei que estás triste, mas sabes o que é que nós vamos fazer quando a mãe te vier buscar? Vamos fazer aquela coisa que tu adoras, ir buscar qualquer coisa que de facto prenda a atenção da criança e que a ajude a desviar a atenção desse momento de separação. Mas isto deve ser feito pelos pais, não vamos estar à espera que os outros adultos que vão ficar com ela, distraiam as crianças para sairmos sem elas darem conta, porque isso cria muito mais ansiedade. Porque aquilo que a criança vai sentir é que a qualquer momento os pais podem desaparecer, e depois, mesmo quando os pais estão presentes, temos crianças muito mais ansiosas e muito mais agarradas e muito mais aflitas, sempre com medo que a mãe ou o pai desapareçam. Então é importante, de facto, eles terem noção que nos vamos embora quando nos formos embora, mas podemos fazer um pouco esse trabalho de tentar mudar a atenção deles da despedida que vai acontecer para o reencontro. Então é preciso nós termos noção que a separação é sempre difícil. A separação é difícil para as crianças e é difícil para os pais, mas ela pode ser facilitada se o contexto em que nos inserimos aceitar essa dificuldade e encontrar formas de a facilitar. Se nós impomos normas demasiado rígidas, se nós não respeitamos essa tristeza da criança, se não percebemos que os pais têm de estar mais presentes, não menos, significa que vamos estar a contribuir para ter crianças em estados de alerta, e esses estados de alerta podem ter consequências muito graves, sobretudo quando são mantidos durante muitas horas, porque as crianças, infelizmente, na maior parte dos casos, estão muitas horas por dia na escola. Então uma criança que passa uma grande parte do seu dia no estado de alerta é uma criança que terá necessidade de ignorar certas mensagens que o corpo lhe está a dar, não é? Para a criança conseguir continuar a funcionar nesse estado de alerta, ela vai ter que desligar aquela parte que está consciente daquilo que está a acontecer. Ela vai ter que se desligar um pouco das suas emoções, ela vai ter que se desligar dessa parte que se sente assustada, sozinha, em perigo, porque é isso que o instinto lhe diz, que se não há uma figura de apego que esteja a cuidar dela naquele momento, ela está em perigo. Então, uma criança que precisa de se desligar deste lado, uma criança que precisa de desligar o alarme para conseguir continuar a funcionar, é uma criança que pode mais tarde ter alguma dificuldade em voltar a ligar-se às emoções. E as emoções são fundamentais para nós estarmos bem, para sermos capazes de ser felizes, de construir relações com significado, de construir vidas com significado. É fundamental que estejamos em contacto com as nossas emoções. Então, expor as crianças a ambientes onde elas são obrigadas a estar uma parte demasiado grande do seu dia com este alarme ligado, pode ter essa consequência de fazer com que elas se desliguem das suas emoções, e isso vai fazer com que lhes seja muito mais difícil construir vidas felizes, construir vidas com significado, que é o que queremos para todas as nossas crianças, não é? Então, é importante nós termos noção de que, de facto, a escola é uma coisa relativamente nova na história da humanidade. Antigamente as crianças não ficavam ao cuidado de estranhos. Se pensarmos há 100 anos atrás, o normal era as crianças estarem sempre inseridas na comunidade, e essa comunidade era um conjunto de pessoas que elas conheciam desde que tinham nascido. Não quer dizer que estivessem sempre com os pais, apesar de, nos primeiros tempos de vida, a presença dos pais, de facto, ser da mãe, normalmente, não tanto do pai, mas a presença da mãe ser, de facto, enfim, maioritária, digamos assim, no seu dia. Mas depois, ao longo dos tempos, ao longo do seu crescimento e ao longo do seu desenvolvimento, de facto, poderiam haver muitas outras pessoas presentes, mas essas pessoas eram pessoas que a criança conhecia desde que tinha nascido, não é? Porque estava inserida naquela comunidade, numa vida muito mais colaborativa, digamos assim, e, portanto, não havia propriamente esta coisa de ir para um sítio completamente novo, muitas vezes distante da sua casa, com pessoas que ela não conhece. E esta separação total entre a escola e a família, de facto, causa muito mais alarme nas crianças, não é? Nós não estamos programados para isso. Os seres humanos, as crias humanas, não estão programadas para isso, para estarem aos cuidados de estranhos tantas horas por dia. Nós costumamos dizer aos nossos filhos, ou enfim, às vezes há aquela ideia de tem que se ensinar as crianças a não falar com estranhos, mas de facto as crianças já têm esse instinto de não falar com estranhos, de não se ligarem a estranhos. Uma criança saudável tem sempre uma certa dose de timidez, porque o seu instinto lhe diz que deve procurar as pessoas que conhece, as pessoas que lhe são familiares, as pessoas com quem já se sente segura.
Então precisamos de criar isso na escola, mas para criar isso na escola, para fazer com que a escola seja uma continuação da família, não pode haver esta separação total em que deixamos crianças ao portão. Eu sei que neste momento estamos a viver uma situação, enfim, diferente, com algumas coisas novas, não é? Com algumas dificuldades acrescidas. E há que minimizar o risco de contágio, isso é compreensível, mas também temos que ter consciência do peso de cada medida. E o peso desta medida de não deixar entrar os pais nas escolas pode ser muito superior aos benefícios que ela eventualmente nos vem a trazer. É só compreendermos um pouco como funciona o desenvolvimento das crianças e como elas se organizam para percebermos que isso de facto pode ter um custo demasiado elevado. Eu sei que infelizmente esta já era a realidade de muitas escolas, mesmo antes de tudo isto acontecer, mas também sei que deveríamos começar a ganhar alguma consciência. Cada vez se sabe mais sobre o desenvolvimento das crianças, cada vez percebemos mais. No fundo, antigamente olhávamos para as crianças muito com a visão do comportamentalismo. Em psicologia havia muito esta ideia de se observar o comportamento. Hoje em dia começamos a perceber que por trás de um determinado comportamento há coisas que não são facilmente observáveis. Há coisas que de facto, há muitas coisas em que não podemos ficar-nos por essa observação do comportamento, porque hoje em dia temos outros meios, nomeadamente as neurociências, que nos permitem de facto ter um grande conhecimento sobre a forma como o cérebro se desenvolve. Então nós começamos a perceber que de facto há determinados comportamentos que à superfície podem parecer inofensivos, mas que depois têm consequências muito graves. Nós sabemos que, por exemplo, no final do dia, o nível de cortisol nas crianças que estão no jardim infantil normalmente sobe. O cortisol é uma hormona que tem tendência para aumentar quando nós estamos em estados de alerta, em estados de stress. Então isto quer dizer que nesta altura, ao final do dia, supostamente o cortisol deveria estar a diminuir, porque também é uma hormona que tem um papel nos nossos ritmos circadianos até, e portanto ao final do dia ela começa a estar em menor quantidade. Isto quer dizer que essas crianças estão de facto em estado de alerta. Então é importante, mesmo que isso não se veja assim imediatamente, não é? Porque uma criança em estado de alerta pode manifestá-lo de muitas formas. Lá está, pode manifestá-lo através de um comportamento às vezes que nos parece perfeitamente adaptável ou perfeitamente adequado. Pode ser uma criança muito independente, muito autónoma, mas isto não é necessariamente bom. Uma criança em estado de alerta pode ser uma criança que está até parada, isolada, ou pode ser uma criança mais agressiva, enfim. O que é importante é nós percebermos que de facto não podemos ficar-nos apenas pela observação do comportamento, porque ela nos dá uma visão superficial das coisas. Então é muito bom que as pessoas que decidem, as pessoas que fazem estas políticas e que tomam este tipo de decisões comecem a perceber que de facto elas têm um peso e esse peso tem que ser contabilizado. E impedir os pais de entrar nas escolas é dificultar a vida de muitas crianças. E claro que as crianças não são todas iguais, haverá algumas crianças para quem isto possa até não ser um problema muito grave, mas há outras crianças que sofrem muito com esta medida e que vão ter muito mais dificuldade na sua adaptação. Então, queria só deixar este alerta e esta breve explicação sobre a importância de começarmos a criar muito mais pontes entre a família e a escola, a importância disto ser uma coisa muito mais fluida e não serem dois mundos completamente distintos, separados e à parte, o que torna muito mais difícil a integração das crianças e que por sua vez acaba por trazer toda uma série de outros problemas que nós nem sempre associamos diretamente a estas questões, mas em que elas podem de facto ter um peso bastante grande e importante.